A importância da saciedade é demonstrada por uma doença genética rara conhecida como Síndrome de Prader-Willi. As crianças com esta doença nascem com sinalização prejudicada entre o sistema digestivo e o seu cérebro, por isso não sabem quando estão de barriga cheia. Sem a sensação de saciedade, elas podem acidentalmente comer tanto de uma vez que chega a romper fatalmente o estômago. Sem saciedade, a comida pode ser uma sentença de morte. A proteína é frequentemente descrita como o macronutriente mais saciante. As pessoas tendem a relatar mais saciedade após refeições ricas em proteína, comparadas com refeições ricas em carboidratos ou gordura. A questão é, será que essa sensação de saciedade dura? Do ponto de vista da perda de peso, o nível de saciedade só importa se acabar por diminuir a ingestão calórica subsequente, e mesmo uma revisão financiada pelas indústrias das carnes, laticínios e ovos, reconheceu que isso não parece ser o caso da proteína. Horas mais tarde, a proteína consumida anteriormente não ajuda a diminuir a ingestão de calorias depois. Por outro lado, os alimentos ricos em fibra podem suprimir o apetite e reduzir a ingestão em refeições subsequentes mais de 10 horas depois, no dia seguinte, porque o seu local de ação está 6 metros adiante, no intestino grosso. Lembra-se do freio ilegal da minha palestra sobre a perda de peso baseada em evidências? Se colocarmos secretamente nutrientes no fim do intestino delgado, as pessoas comem espontaneamente até centenas de calorias a menos em uma refeição. O nosso cérebro recebe o sinal que estamos cheios da cabeça aos pés. Lembre-se, nós fomos criados para a gula. Era um mecanismo de proteção contra os tempos de escassez. Se houvesse abundância rara de comida, as pessoas que comessem mais para criarem mais reservas teriam maior probabilidade de passar os genes. Então, estamos programados não só para comer até encher o estômago, mas até todo o nosso trato digestivo estiver cheio. Apenas quando o nosso cérebro sente que tem comida no fim do intestino, o apetite começa a diminuir. No entanto, alimentos sem fibra são rapidamente absorvidos no início, portanto, grande parte deles nunca chegam ao intestino grosso. Então, se comemos pouca fibra, não é de se admirar estarmos constantemente com fome e comendo demais. O nosso cérebro continua à espera da comida que nunca chega. É por isso que mesmo as pessoas que têm cirurgia bariátricas ficando com um estômago do tamanho de apenas 2 colheres de sopa, conseguem comer o suficiente para voltar a ganhar o peso que perderam. Sem fibra suficiente para transportar os nutrientes até o fundo do nosso trato digestivo, pode ser que nunca ficaremos completamente saciados. No entanto, como descrevi no meu último vídeo, uma das intervenções experimentais de perda de peso mais bem-sucedidas já reportadas na literatura médica não envolveu nenhuma fibra. O que isso quer dizer então? À primeira vista, pode parecer que é óbvio que remover os aspectos agradáveis de comer levariam as pessoas a comer menos, mas lembre-se, não foi isso que aconteceu. Os voluntários magros continuaram a comer a mesma quantidade, ingerindo milhares de calorias por dia do creme sem sabor. Apenas aqueles que eram obesos deixaram de comer milhares de calorias por dia para centenas de calorias. Isto aconteceu inadvertidamente, sem que aparentemente eles sentissem alguma diferença. Apenas após o comer ter sido desligado da recompensa que o corpo foi capaz de controlar rapidamente o peso. Parecemos ter 2 sistemas separados de controle do apetite: o sistema homeostático e o sistema hedônico. O caminho homeostático mantém o balanço de calorias, tornando-nos famintos quando as reservas estão baixas e suprime o apetite quando as reservas estão altas. Por outro lado, a nossa regulação hedônica, ou baseada no prazer, pode sobrepor-se ao caminho homeostático quando encontra alimentos muito agradáveis. Isto faz todo o sentido do ponto de vista evolucionário. Nas raras situações da nossa história ancestral em que encontrássemos alguma comida densa em calorias, como por exemplo mel à vontade, faria sentido que o nosso instinto hedônico tomasse a liderança para devorar esse recurso raro. Mesmo que não precisássemos de calorias extras nessa altura, os nossos corpos iriam querer aproveitar essa oportunidade rara. Mas essas oportunidades já não são tão raras assim.
Com alimentos açucarados e gordurosos em cada canto, o instinto hedônico pode acabar controlando perpetuamente, subjugando a sabedoria intuitiva do corpo. Então, qual é a resposta? Nunca mais comer comida saborosa? Não. Mas pode ajudar se reconhecermos os efeitos que comidas hipersaborosas podem ter, sequestrando os nossos apetites e debilitando o melhor juízo do nosso corpo. Ironicamente, alguns pesquisadores têm sugerido uma estratégia evolucionária de contrabalanço para combater a sedução das calorias artificialmente concentradas. Tal como o prazer pode subjugar a relação do apetite, também pode a dor. Aversões alimentares condicionadas ocorrem quando evitamos alimentos que nos deixaram doentes no passado. Isto pode parecer senso comum, mas na realidade é um instinto evolucionário que pode desafiar a racionalidade. Mesmo se tivermos a certeza de que determinado alimento não foi a causa de um episódio de náusea e vômito, o corpo pode unir inextricavelmente os dois. Isto acontece, por exemplo, com pacientes oncológicos que passam por quimioterapia. Comendo uma comida favorita antes do tratamento para se consolar pode levar a uma aversão a essa comida favorita se o corpo tentar ligar as duas coisas. Por isso, os oncologistas podem aconselhar a estratégia do bode expiatório, de apenas comer alimentos antes do tratamento que não se importem de não voltar a querer comê-los novamente. Os pesquisadores experimentaram induzir aversões a comidas fazendo com que as pessoas provassem algo antes de rodopiá-las numa cadeira rotativa para causar enjoo e movimento. E um grupo de psicólogos sugeriu este tipo de estratégia como uma forma de encorajar as pessoas a comer menos comida pouco saudável, enjoá-los da comida criando uma aversão a essa comida. Ok, então que tal usar o nojo para promover uma alimentação saudável? Crianças tão jovens quanto 2 anos e meio vomitam um pedaço de doce que preferiam se ele for retirado de um vaso sanitário novinho e impecavelmente limpo. Felizmente, há uma forma de explorar os instintos sem recorrer ao nojo, aversão ou comida sem sabor, que é o que exploraremos no próximo vídeo. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.